Pais amados, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Dei uma paradazinha aqui. Eu estou na localidade da Olaria. Deixa eu filmar para vocês. Faz parte aí de Canavieiras, né? Mas é uma localidade mais um pouco afastada, né, da cidade de Canavieiras. E um lugar onde tem algumas almas, né? Inclusive tem até umas igrejinhas, Assembleia de Deus, né? Que tem logo ali atrás da Assembleia de Deus. Aqui atrás, aqui tem uma igreja pentecostal também. Aqui na Olaria é considerado um bairro, né? E nós estávamos aqui passando, fui ali visitar uma irmã, né? A irmã. E acabei parando para a gente fazer esse vídeo, né? Com esse tema. Inclusive, irmãos, ganhei até uma jaca, deixa eu filmar para vocês aqui. Eu não sou muito chegado, né? Mas a minha esposa ama, gosta muito. Eu tô levando essa pequena jaquinha para ela, né? Vamos lá. Qual a importância, irmãos, de nos revertirmos, né, do poder de Deus? Qual é a importância de estarmos preparados nessa área, né, tão delicada, que é uma área do revestimento, né? Muitas pessoas não levam em conta isso. Muitas pessoas não se preparam nessa área. Muitas das vezes vão para o evangelismo de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Com a barriga cheia de feijão, né? Como dizem no ditado popular no meio de nós, e desconhecem a força do nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios, né? É muito importante essa questão do revestimento, porque o próprio apóstolo Paulo disse, né? Se eu não me engano, no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, que diz: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revertivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, somente com as armaduras de Deus nós vamos poder vencer, bater de frente com Satanás e seus demônios, né? Porque o inimigo ele costuma armar muitas ciladas, né, para nós, costuma armar muitas ciladas, né, no campo de batalha, né? Pessoas se levantam e aquele alvoroço, né? E nós precisamos realmente estarmos revertidos, né? Inclusive, eu passei até por uma situação um pouco, foi estreito, né? Não foi fácil, mas o Senhor me deu graça, né? Nós fomos para um trabalho de arrecadação alimentar para que a gente pudéssemos abençoar algumas famílias carentes do nosso ministério, e também que não era do nosso ministério, mas que precisava de um alimento. Então o que nós fizemos? Reunimos o grupo jovem da igreja, fomos para as ruas e de casa em casa apresentando os projetos, falando das famílias, da necessidade das famílias em relação ao alimento. E nós saímos de casa em casa, batendo nas casas, né, falando com as pessoas, arrecadando alimentação para que nós pudéssemos levar para essas famílias carentes, né? Só que eu havia convocado os irmãos, né, os jovens, para que nós viéssemos fazer um momento de consagração e jejum, né, nesse período. Então oramos na igreja, apresentamos ao Senhor a nossa consagração e saímos, meu irmão, na bênção, no azeite. Foram alguns dias de consagração e nós estávamos jejuando constantemente, né? Consagrando a nossa vida constantemente. Todas as casas, amados, é interessante isso aqui. A maioria das casas que nós batíamos, nós nos arrepiávamos dos pés à cabeça quando nós chegávamos na porta da casa. Quando nós chegávamos, eu sei que estou me arrepiando já aqui, porque é muito forte isso aqui. Quando nós chegávamos na frente da casa e batíamos palma e chamávamos o dono da casa, vinha aquele arrepio, mas não era um arrepio bom, né? A gente sentia que era algo realmente a presença do inimigo, né? A presença do maligno ali, né? Começava a nos arrepiar de pé a cabeça, aquela sensação ruim, aquela sensação maligna ali ao nosso redor, né? Porque quando nós consagramos a nossa vida, jejuamos, nós ficamos um pouco sensíveis a essa área espiritual. E os jovens também sentiram essa mesma sensação, né, com eles. E certo, continuamos trabalhando. Quando nós chegamos, mais ou menos, tinha uma casa, tinha um jovem sentado na porta. Esse jovem estava com um facão na mão, cerca de mais ou menos uns 20 metros de mim, né? E justamente uma casa
que eu iria passar porque estava do meu lado da rua, né? E eu tô indo batendo, bato em uma casa, bato de outra. Quando eu chego mais ou menos 10 metros perto do jovem, esse jovem ele pega o facão, que ele estava na mão, ele estava molando o facão na calçada, né? E ele passa para lá, o facão chegava a tinir. Ele esfregava o facão para um lado, esfregava para o outro. E a palavra que saía da boca desse jovem era, ele dizia assim: olha ele aí, agora nós vamos acertar as contas. E ele falava isso, amolava o facão, olhava para mim, ficava de pé, balançava o facão, olhava para mim e dizia: olha ele aí, agora ele me paga, agora nós vamos acertar as contas. E automaticamente eu confesso para vocês que quando eu comecei a ouvir aquilo, eu fiz que nem Jesus fez, né? Eu olhei para o céu e falei: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque, irmãos, não é fácil não. Um cidadão olhar para vocês, olhar para você e riscar o facão no chão e dizer: agora nós vamos acertar a conta. Eu olhei para o céu e falei: Pai, eu te entrego o meu espírito nas tuas mãos. E a lógica foi essa, né? E continuei batendo, né? Eu estava ali entendendo que eu estava ali para guerrear, eu estava ali para batalhar mesmo, né? Eu estava ali para uma guerra. E ali eu fiquei, continuei indo em direção a ele, clamando o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder, e batendo na casa. E também não me intimidei, né? Por fora, por dentro eu fiquei temoroso, mas por fora demonstrei tranquilidade. Por fora continuei firme, batendo nas casas, bati em uma, bati em outra. E eu passei por ele, não bati na casa que ele estava, bati na próxima casa. E quando eu bati na próxima casa, ele olhando para mim com um facão na mão, eu bati na casa e pedi a Deus sabedoria. Eu falei: Senhor, me dá sabedoria. Tudo bom, jovem? Falei: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa continuar nosso trabalho aqui. E, ô meu irmão, na paz, tudo bom? E continuei meu trabalho, né? Pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo a Deus estratégia, né? Porque correr não podia, né? Correr não podia, afrontar ele muito menos, né? Porque nesse momento a gente não pode querer ser machão e tal, aquela coisa, não, senão a gente acaba morrendo no campo de missões, né? A gente tem que baixar a bola, baixar a cabeça, deixar o Senhor pelejar por nós, como diz a própria palavra. Eu continuei trabalhando, falei: se tiver que morrer fazendo a obra do Senhor, eu vou morrer. E evangelho é isso, né? É isso que é evangelho, né? Doar nossa vida por conta do reino. E eu bati na casa seguinte, amados. Quando eu bati na casa e ele riscando o facão: agora nós vamos acertar a conta. Agora nós vamos acertar a conta. Quando eu bati na casa, eu já bati na casa me identificando, né? Cheguei para a dona da casa e falei: oi, tudo bem? Eu sou o pastor Wesley, congrego na igreja tal, estamos aqui fazendo trabalho, um projeto tal. E eu estava de boné, já tirei o boné da cabeça, porque talvez ele não estava me reconhecendo, né? Talvez ele estava achando que era uma outra pessoa, tal, né? Porque ele falava de acerto de conta. Agora nós vamos acertar a conta. E quando eu tirei o boné e falei o meu nome, ele olhou para mim, irmãos, ele não teve mais palavras. Ele olhou para mim e abaixou a cabeça, continuou amolando o facão dele e parou de falar as palavras que ele estava falando. Então, moral da história: provavelmente ou ele estava me confundindo com alguém, ou havia um demônio dentro dele que queria atrapalhar ali a obra do nosso Senhor e do nosso Senhor Jesus. A lógica é essa. Agora, a importância de estar revertido é muito bom, irmãos. É muito bom. Por quê? Porque a minha carne está morta, nós estamos matando a carne, né? Santificando a nossa vida, consagrando a nossa vida. Porque se um homem pega um facão e balança na sua frente, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo com você, a lógica é o quê? Você pegar uma pedra, pegar um pau, perguntar por que ele está falando aquilo e a confusão, a tendência, a confusão aumentar. E para a glória de Deus, minha boca ficou fechada, né? Eu fiquei totalmente dominado pelo Espírito Santo, com toda a calma, com toda a tranquilidade, era uma calmaria, né? E para a glória de Deus, Satanás caiu por terra, né? Eu contei para os irmãos que nós estávamos arrepiando de casa em casa. Então, ou seja, os demônios estavam nos 24 horas ali nos setando enquanto nós fazíamos o trabalho evangelístico. Evangelístico não, enquanto nós fazíamos trabalho de arrecadação.
O diabo estava ali, rodando, querendo criar uma situação. E a minha orientação com o jovem é, olha, não crie reações, não fale nada, não tome, não faça nada precipitadamente, né? Nenhum movimento brusco, e deixe o Senhor pelejar para você e doe o que não é. Se der para correr, corra, né? Em algum momento desse, corra, vai embora, mas afrontar jamais. Quem peleja por nós, irmãos, é o Senhor. É por isso que nós temos que entender. Eu vi alguns vídeos de alguns irmãos que iam para o evangelismo, o demônio manifestava na pessoa, a pessoa começava a bagunçar, a pessoa começava a falar isso, e os irmãos cegos espiritual, achando que aquilo é da própria pessoa. A pessoa está bêbada, a pessoa está drogada, vai lá e carregada de demônio, e aí vai lá, faz aquele alvoroço. Em vez dos irmãos ter visão espiritual para repreender, não, os irmãos, eu vi o irmão caindo no murro com um demônio, um endemoniado. O irmão estava pior do que o rapaz estava endemoniado. O irmão que estava no evangelismo estava pior do que o rapaz que estava endemoniado. Porque as pessoas saem de casa, não consagram a vida, não ora, não apresentam o trabalho ao Senhor, meu irmão, e querem ir para o campo de batalha. E assim não funciona, irmãos. Na força do braço, na bruta, na arrogância, não vai. É o Senhor quem peleja por nós. Temos que nos revestir. E aquela palavra que fala ali no livro de Atos, não me recordo muito bem o capítulo ou versículo, há uma palavra que diz que Paulo, né? Disse que Paulo e Silas estavam indo ao templo orar, né? Olha para onde Paulo e Silas estavam indo. Eles estavam indo para o templo orar. Por quê? Porque a lógica de um evangelista, de um homem de Deus, é que sempre Deus vai colocar na sua vida uma pessoa possessa, para que Deus te use como instrumento. Paulo e Silas estão indo para onde? O templo orar. Quem Deus colocou no caminho deles? Uma jovem com espírito de adivinhação. E a lógica é, como Paulo e Silas estavam orando, a jovem endemoniada começa a dizer, olha, esses homens são homens de Deus, é homem do Deus Altíssimo. Só que Paulo e Silas orando, consagrando, jejuando, sempre no templo, orando ao Senhor, Deus deu para eles o que? Visão espiritual. Eles olhou para ela e disse, olha, eu te conheço, Satanás. Eu te conheço, saia dela agora. Então é importante nós termos essa realidade e entender que essa obra é uma obra espiritual. Por mais que nós vamos trabalhar no mundo físico, mas é uma obra 100% espiritual, e precisamos consagrar, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estar todo o tempo em comunhão com o Senhor, Jesus, para que o diabo não venha atrapalhar os nossos trabalhos evangelísticos, tá bom? Então, meus amados, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e até a próxima, tá bom? Agora eu vou seguir. Estou ali com a jaquinha ali da missionária Nath. Quero agradecer algumas pessoas aí do nosso canal. Algumas pessoas estão chegando novas agora, outros já antigos que sempre comentam nos nossos vídeos. Tá? Que Deus abençoe vocês agora e sempre em nome de Jesus. E não esquece de deixar um like nessa programação, tá bom? Tchau, tchau, fica todos na paz.